Olá, mais uma vez, nós damos as boas-vindas a vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, porque, na verdade, nós estamos com tanta necessidade de orar, tanta necessidade de encontro com Jesus, com Maria Santíssima, com os espíritos nobres, para sentir um pouco de paz nestes momentos de tanta agonia, tanto desespero, tanta tristeza, não é verdade? Por isso, nós começamos então a nossa live com um apelo a Maria, Mãe Santíssima. Voltemos a 2000 anos atrás, entremos no túnel do tempo e vamos nos encontrar com ela, a Senhora, refúgio dos pecadores, consolação dos aflitos. Quantas mágoas, quantas dores tendes vós aliviado, ó Mãe do crucificado, refúgio dos pecadores. Quem ouve os nossos clamores, quem acode os nossos gritos, senão vós, olhos benditos, Senhora da piedade, vós chamada com verdade, consolação dos aflitos. E nós vamos, no dia de hoje, continuarmos a ouvir Jesus, contando as suas parábolas, que não eram para a época, é para toda a eternidade, é para hoje sim. Ele se dirige hoje como ele se dirigiu há 2020 anos e continuará nessa sua peregrinação pela terra por todo sempre. E uma das páginas que mais me comove realmente é a de Zaqueu. Vamos entrar na vida dele? Nós vamos nos lembrar que na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, Jesus se reunia sempre com os discípulos e amigos. Nesta noite, aberta a doce conversação, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Jesus pareceu meditar alguns momentos e veio explanar, contou a todos a história de uns judeus cegos de nascença e o que aconteceu com eles. Então, Jesus disse: não vale muito profundo, que é o espaço entre montanhas altas, num país distante, alguns judeus cegos de nascença se acostumaram à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na verdadeira furna em que estavam mergulhados. Quando, um certo dia, um iluminado irmão de raça, quer dizer, um judeu, passou por lá e lhes falou da magnífica beleza e profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido, os judeus, povo escolhido, adora o Supremo Pai. O Monte Sião fica um monte não muito alto, que fica no sul de Jerusalém. Os judeus, eles pensavam
que, adorando a Deus no Monte Sião, eles estavam muito mais perto de Deus. Enfim. E Jesus continuou. Ao lhe ouvirem a narrativa, os cegos tiveram uma grande comoção e lastimaram, lamentaram muito a impossibilidade, porque eles eram cegos. Mas esse vidente amigo, esse que enxergava e que veio lhes falar, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável, pois, se tivessem coragem de aplicar a si mesmos algumas disciplinas, como evitar variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, eles poderiam, sim, recobrar o contato com a luz e avançar na direção da Cidade Santa, Jerusalém. Jesus continuou. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com profunda ironia, afirmando que os pais e os outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que era impossível a reabilitação da visão dos órgãos visuais dos seus olhos. Porém, um deles, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Inicialmente, entregou-se às disciplinas apontadas pelo iluminado irmão da raça, pelo judeu amigo. Entregou-se às disciplinas, então, apontadas por ele. E depois de 4 anos de meditações, não apenas, trabalho intenso e observação pessoal, observação própria da lei de Deus, e ainda com jejuns e preces, obteve a visão e quase enlouqueceu de alegria. E agora, em êxtase, numa elevação imensa dos pensamentos, dos sentimentos, em êxtase, contou aos companheiros, que eram ali cegos, a sublimidade da experiência, comentando a beleza e a largueza, amplitude, amplidão do céu, a beleza das árvores ali próximas. Mas ninguém acreditou nele. E agora, mesmo estando sendo considerado demente, ele não desanimou. Afinal, enxergava o caminho e conseguiria avançar. Saiu daquele vale fundo, sem qualquer noção de rumo. Vagueou dias e noites, em estado aflitivo. Foi, sim, atacado por lobos e víboras, grande número, e usava a maior cautela, pois reconhecia a própria inexperiência. E uma certa manhã, chegando perto de um esconderijo cavado na rocha, foi colher mel silvestre para se alimentar. Mas ali estava um ladrão que lhe exigiu a bolsa e ele entregou. Mas não tinha dinheiro na sua bolsa. E foi aprisionado, então, por esse ladrão, que o escravizava. Então, durante 5 anos,
sucessivos, esse malfeitor o reteve em trabalho incessante. Mas ele agiu com tamanha bondade e multiplicava os exemplos de abnegação que o espírito do perseguidor se modificou. Se tornou brando, reformou-se para o bem e deu-lhe a liberdade. Agora livre, livre de novo, ele recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino, ir ao Monte Sião, em Jerusalém, povoava-lhe a mente. Seguiu pelas estradas, e todos os viajores que encontrava, a todos eles distribuía a sua profunda alegria e fraternidade, até que atingiu uma pequena vila, um vilarejo, onde a autoridade era extremamente rigorosa e ele era desconhecido. Acabou sendo considerado um criminoso desconhecido e encarcerado. Pensou em reagir, mas ponderou que não teria forças suficientes e deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que levou longo tempo. Mas nunca ficou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria grandemente a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância. E com isso, sensibilizou as autoridades, que não acreditaram que ele fosse malfeitor algum e o libertaram. Enfim, o ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. E Jesus conta, só depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. Jesus interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e como que respondendo à esposa de Zebedeu. Como se fará, Senhor, a nossa jornada para o reino divino? Como que a resposta de Jesus ele estivesse dando a ela agora. Contou a história e disse: assim é a caminhada do homem para o reino celestial, para o reino divino. E explica: antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam, em posição de ignorância, ele é compelido a marchar por si mesmo, quase sempre sozinho, indo, portanto, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. E ele continua, Jesus.
Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar, de utilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações, estará então em condições de alcançar o reino de Deus, a identificação, filho de Deus, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas, isto é, construindo as próprias asas para o voo divino, para essa grande identificação, usando para isso, tendo que usar para isso, a disciplina de si mesmo, a disciplina dos pensamentos, a disciplina dos sentimentos e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Temos notícias de que foi assim que Zaqueu venceu. Pois é, foi assim que Zaqueu venceu. A persistência, a mudança que tem que acontecer conosco. Não é verdade? Então vamos lá. Segregados os publicanos ou arrecadadores de impostos, constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódios e sarcasmos. O pão, adquirido com o suor da aflição, carreava a angústia daqueles que estavam constrangidos ao resgate das pesadas taxas impostas pelas hostes vitoriosas que dominavam Israel. Jericó era um centro de atividades comerciais e urbe famosa que hospedara Cleópatra no passado, a qual se encantava com seu leve perfumado ar. Embelezada por Herodes e Arquelau, o seu casario suntuoso e suas vivendas palacianas de mármore destacavam-se pela austeridade e beleza das linhas. Situado um pouco sobre o Vale do Jordão, beneficiava-se nos dias tórridos com as lufadas e a brisa fresca, e nos dias frios a temperatura mantinha-se agradável sem quedas baixas. Conhecida por seu centro comercial, era escolhida pelos negociantes, cambistas, peregrinos e caravanas que demandavam os diversos países do Oriente, recebendo ao entardecer o aroma das rosas abundantes espalhadas em toda parte. Campos e rebaldos, sombreados por sicômoros, romanzeiras, amendoeiras e salpicados por flores de vermelho forte e amareladas em tons de ouro. Suas rechãs cobertas de trigo e canas-de-açúcar rivalizavam em esplendor com as plataformas coloridas pelas balsaminas abundantes que lhes ofereciam um ar de beleza risonha e primaveril. As tamareiras, as mais célebres de Israel, produziam 3 espécies distintas e suas tâmaras possuíam o dulcíssimo sabor de mel. Sua alfândega regurgitava e os negócios atingiam altas e expressivas somas. É verdade. E Jericó, esplendendo de economia pujante, era a rota para Jerusalém. Zaqueu adquirira com a vitória em asta pública o direito à arrecadação dos impostos em Jericó, e com eles a herança amaldiçoada que os acompanhava. Residindo em suntuoso palacete, amealhara alto cabedal de moedas
adornando o reduto doméstico de de obras de arte, vindas de muitos países, e se cercaram de luxo, de modo a encher de bens externos o vazio do coração, por saber-se detestado por toda a cidade. Ninguém dele gostava. Claro, né? No seu ofício, era difícil que alguém o compreendesse e que alguém o aceitasse. De índole afável, no entanto, justificavam o seu trabalho com a explicação de que não eram poucos os filhos de Israel que o disputavam diante dos emissários de César. Quanto possível, procurava dissipar as nuvens carregadas de malquerença e animosidade que lhe sombreavam os dias. Tentativas e tentativas, porém, redundavam inúteis. Redobrava esforços e o descoroçoamento era desanimador. Escutava, algo irritado, as ameaças escapadas entre dentes daqueles que se viam obrigados a liberar-se do infamante dever de pagar o tributo a César, através dele. Ele era muito baixinho e gordinho, né? E que lhe somava mais atenção e angústias. Zaqueu era o espécime vivo, característico da idiosincrasia da cidade. Muitas vezes, acarinhando os filhinhos, atormentado, considerava o publicano o futuro e alinhava planos. Quando possuísse muitos bens e pudesse abandonar a ignóbil tarefa, deixaria a cidade, recomeçaria vida nova, longe de Jericó, muito longe. O sorriso então aflorava-lhe os lábios e a esperança mal dominada emoldurava-lhe o coração, dava-lhe forças para resistir a todas as dores tormentosas do momento. O futuro pertencia-lhe, bastava somente esperar. Zaqueu ouvira falar de Jesus. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor, ansiava por afeição, por amigos. Faziam-lhe falta as orquestrações sonoras da amizade, os largos sorrisos do entendimento e da compreensão. A informação de que Jesus comia com pecadores e até palestrava com publicanos fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas aljofraram mais fortes quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam Jesus, seguiam com ardor. E havia publicano também, que ele arrancara de uma coletoria, acompanhava Jesus. Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. Às vezes, meditando, anelava vê-lo, ouvi-lo, conversar com ele. No íntimo, acreditava que ele fosse realmente Messias. Sua palavra viajava no ar, seus feitos eram de todos, em todo lugar, conhecidos. Amavam-no os infelizes,
os deserdados de esperança, os espezinhados, os paupérrimos. Odiavam-no os que o temiam, porque nele reconheciam o Salvador. Bartimeu, o cego, vivia em Jericó desde quando Zaqueu podia recordar. Com a escudela miserável, mendigava pelas ruas e nas estradas. Na alfândega, onde Zaqueu trabalhava, com frequência, Zaqueu o socorria Bartimeu. Gostava de atender a miséria, amenizar a dor. Ele que sabia o travo da solidão. Esses, os sofredores, não lhe denegavam a moeda amiga que os puritanos e os zelosos da lei recusavam ofertar, guardando no semblante a falsa pureza e expressão constante do desprezo clássico. Bartimeu, cego e desprezado, tinha algo em comum com ele, Zaqueu. A solidão em que caminhavam ambos por meio do povo. Em pleno março do ano 30, em certo entardecer, Jericó tomara aspecto festivo. Desde há alguns dias, a cidade hospedava peregrinos que demandavam a Páscoa, que seria celebrada com toda a pompa em Jerusalém. No entanto, aquela tarde, o movimento era diferente, era inusitado. Falavam que o Rabi arrancara Bartimeu à cegueira e que o antigo infeliz se adentrara pela cidade após vencida, o que chamava a porta e a entrada, e entoara hosanas e exibira os claros olhos banhados de indefinível luz. Milagre! Exclamavam uns. Farsa! Bradavam coléricos outros. O tumulto se fazia natural na algaravia desordenada, a que todos se entregavam, quando alguém gritou em voz estertorada: Eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Ora, houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Mal se podia conter. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da vida. Necessitava, pelo menos, fitá-lo. Não ousaria falar-lhe, é claro, é certo. No entanto, se perdesse a ocasião, nunca mais, ou certamente teria outra. Pelo menos, ver Jesus. Sôfrego, com o suor álgido a escorregar abundantemente, pôs-se a correr, perdendo até a postura de dignidade que a si mesmo se impunha. Porque como ele era muito baixinho e gordinho, ele estava sempre naquela posição ereta. Né? Mas, naquele momento, ele saiu correndo, ele perdeu a compostura, ele perdeu toda aquela elegância, né, que ele tentava se impor. E saiu correndo na direção da porta da cidade. Porque, não é? Então, precisava, para entrar na cidade, precisava transpor aquela porta. A multidão se adensava pela via, e era imperioso vê-lo. Eu queria vê-lo, Zaqueu queria vê-lo, apenas vê-lo, às vezes, pelo menos vê-lo passar. E agoniado, sob o domínio de 1000 inquietações, de relance, sabendo-se impossibilitado de vislumbrá-lo, sequer, pois que baixinho
ele não podia olhá-lo. Tendo em vista que se postavam à sua frente, à orla da estrada, as pessoas à frente, não é? E detestado, não encontraria quem lhe cedesse o lugar. Enxergou, então, uma velha árvore, não é? O velho e vetusto sicômoro, de fácil acesso, e desgalhado por sobre o caminho. As raízes alteavam-se rugosas e curvas acima do solo. Zaqueu não titubeou, avançou resoluto e subiu na árvore. Viu o mestre sereno que avançava, acompanhado pelo povo. Gritos e exclamações espocavam em ovação ao estranho caminhante, que parecia envolto em diáfana claridade. Zaqueu deixou que a voz estrangulada na garganta irrompesse cristalina e, sem o perceber, uniu-se ao entusiasmo geral, tocado de entusiasmo também. Como era belo o Rabi! Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência. O Senhor estacou o passo junto ao sicômoro e fitou Zaqueu. Foi rápido. No entanto, aquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante pela tela do pensamento. Reviu-se. Zaqueu, falou o visitante sublime, Jesus. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não podia ser verdade. Eu sonhava. Zumbido forte nos ouvidos e torpor na mente dominavam-no. Desce depressa, Zaqueu, gritava-lhe, firme. O seu interior, o seu espírito, assim, tonto, não é? Ele abobalhado, ele escorregou pela figueira abaixo, transfigurado pela emoção, e a sós, esquecido de tudo, como se flutuasse no ar, embalsamado no entardecer. Ele desejou sorrir, protestar a quiescência. Não pôde. Nada podia dizer ou fazer. Imaginem-se, não é? Naquela posição, Jesus chegando e falando conosco. Quem não ficaria atordoado? Será que eu ouvi direito? Bem, o cérebro parecia sofrer uma brasa viva a arder. Sabia ser rico. Ele era muito rico. E os ricos eram detestados. Publicano, e a lei mosaica o condenava. Reconhecia-se indigno. Israel não o perdoaria nunca. Mas a voz continuava a ordenar: hoje me convém pousar em tua casa. Rompeu o torpor e demandou ao lar. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas desatavam nos seus olhos cansados e o coração estuava. Após tão longa solidão, ele sentia que poderia ter um amigo. A esposa, a ele abraçada, chorava também.
procurava uma forma de apequenar-se na grandeza da casa luxuosa, engrandecer-se na pequenez em que a aflição o colocava, para receber o Rabi, o amigo único. E quase noite, uma finca de ouro forte descia dos montes de luz do poente e sentia que derramava um leque de plumas erizadas que adornam ligeiras nuvens passantes. À porta da casa, com família reunida, e Zaqueu, emocionado, aguarda. Teme, porém, que tenha havido algum engano, que o Rabi não lhe adentre o lar, não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. Senhor, exclama alguém, pernoitarás na casa daquele publicano? Publicano. Espoca a palavra aos ouvidos de Zaqueu. A marca esculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu a dor em fogo. Senhor, tartamudeia o arrecadador das taxas. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Não pôde continuar. Foi dominado por inexplicável comoção. Jesus, ali na porta, Jesus sorriu. Um riso leve e bom como um hausto de amor. Hoje, disse o mestre, disse suavemente, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Após uma pausa em que se ouviu as murmurações da noite chegando, o Senhor narrou a inconfundível parábola das 10 minas. Procure, você vai encontrar. O príncipe israelita Arquelau, que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si o reino e voltar depois. Leia, vale a pena. Zaqueu apequenou-se ainda mais. Porém, engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação e glorificou-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. E assim nós vemos, nós sentimos que, na verdade, nós fomos, atravessamos o túnel do tempo, fomos há 2020 anos atrás, mas qual é a diferença dos dias de hoje? Por que estamos esperando Jesus voltar? Ele já voltou há 2020 anos. E há 2020 anos ele vem conversando conosco através das palavras ali transmitidas por nós pelos evangelistas. Ele veio nos trazer a mensagem da salvação.
salvação da alma. E nós ficamos falando, nós ficamos pensando, nós ficamos falando para os outros. Não, Jesus falou para todos. Quem tiver ouvidos, ouça. E precisamos realmente abrir os nossos ouvidos, fazer com que a voz de Jesus seja aquela que nós ouvimos há 2020 anos e que continua hoje falando aos nossos ouvidos. Não houve mudança. O Evangelho não deve estar só nos livros, mas nós devemos sentir que ele está falando não para os outros, mas para nós. Somente desta maneira poderá acontecer conosco o milagre que aconteceu com Zaqueu. Gostaram? Eu amo Zaqueu. Eu me sinto Zaqueu. Eu sinto, eu preciso melhorar. Melhore também. Vai fazer muito bem. E nós vamos ficar então agora relaxadinhos, bonitinhos, olhinho fechado, mãozinho para cima. E vamos encerrar com o nosso amado Chico Xavier, um discípulo muito amado por Jesus e que nos ama em profundidade. Fiquemos, ouçamos, vivamos Chico Xavier nos falando de Jesus. Muita paz. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja.